Olá, como é que você está? Espero encontrá-la bem. Por aqui está tudo muito bem, obrigada. Estão oficialmente abertas as matrículas para o Modelando que se Aprende. Eu me chamo Viviane Lopes, eu sou modelista digital industrial há mais de 15 anos. Eu quero te ensinar a ser uma modelista que faz modelagens com pouquíssimos ajustes. Eu quero te ensinar a encantar o seu cliente ou a empresa que você trabalha, tanto com a qualidade da sua modelagem, como com o caimento das suas peças. E não é só isso, não. Para completar esse combo, eu quero te ajudar a conquistar clientes, empresas e colegas de trabalho com um atendimento e um relacionamento diferenciado. Eu quero te ensinar a como não passar despercebido a ninguém. Quero te ensinar como ser uma referência. Quero te ensinar a criar uma marca tão forte na cabeça das pessoas, de forma que elas só lembrem de você quando o assunto for modelagem e modelagem digital. Eu sou a Samanta, tenho 33 anos, sou de São Paulo, da capital. Eu não gostava muito do caimento das mangas que eu fazia. Então, aí acabei colocando em prática, né, as técnicas, a questão também de ajuste, né, quando é mais uma peça mais ampla, uma peça mais, né, grudadinha. Questão de tecido também, o que um tecido mais plano ou mais com elasticidade, né, como funciona, tem dado resultado, assim, no caimento das mangas, os defeitos têm diminuído muito, até de primeira já consegui também fazer com que um caimento, sabe, a blusa tá boa, tá perfeito o caimento da manga, mas para mim sempre ficava um incômodo ali, alguma coisa que, gente, mas não tá certo essa sobra. O cliente aprovava, falava, não, é isso, mas eu sempre ficava com uma pulga assim, nossa, gente, não tá legal, sabe? Dá para melhorar. Tem trazido ótimos resultados, assim. Nossa, tem melhorado muita coisa, né? Tem me dado mais confiança, como lidar, né, com os desafios, com os questionamentos, como se posicionar, né? Saber a técnica. Tem me dado essa clareza, né? Que eu tenho executado coisas que têm dado um resultado bom. Confiança, com certeza. É muito mais confiante para lidar com todas as adversidades, né, que ocorrem. Confiança e autoridade, né? Tenho recebido os feedbacks tão bons, assim, sabe? Tão que tem me deixado leve também. Saber que, para além da correria do dia a dia de uma indústria, saber o quão importante eu sou para outros clientes também, né? Saber que o meu trabalho é valorizado, que eles veem importância, agradecem, né? Falam, nossa, se não fosse por você, eu não conseguiria ter feito esse projeto, né? As pessoas também começaram a me respeitar mais, me ouvir mudou, né? Completamente, da água para o vinho. Vejo hoje em dia que com essa profissão eu consigo melhorar a qualidade de vida da minha família e consigo também ter os meus próprios clientes, que eu consigo atender, trabalhar de casa. Eu sou a Jenny, eu tenho 33 anos, sou de Jundiaí. O que parecia ser muito difícil foi muito tranquilo. E eu comecei a me sentir muito orgulhosa de quando eu consegui ali interpretar, foi quando eu fechei o primeiro projeto com esse pacote de modelagem junto. Então eu consegui desenvolver uma coleção com a modelagem, isso foi muito importante para mim. Ver os processos também, enviar para a cliente, ela fazer as pilotos também, mas eu entreguei algo a mais com que eu fizesse mais parte ainda dessa coleção, né? Não só criando o desenho, mas também fazendo os moldes para ela. Foi muito bom, assim, essa parte de desenvolvimento mesmo profissional, né? Ver esse crescimento de poder entregar algo a mais para minha cliente e ver uma peça pronta também, isso é demais, assim. Hoje eu não tenho mais medo em relação se um cliente me passar uma peça muito diferente e olhar e tentar interpretar ali do meu jeito e ver se tá certo. Fiquei mais tranquila, assim, mais segura, com certeza, para oferecer o meu serviço e até mesmo a cliente me mandar qualquer peça que eu vou dar um jeito. Bom, você viu que é possível sim se tornar uma modelista mais segura e confiante e satisfeita com a sua profissão. Uma modelista que gera valor para as empresas e para os seus clientes e que principalmente alcança o reconhecimento tão desejado. E agora você deve estar curiosa para saber como se tornar essa modelista. E o primeiro ponto que você precisa saber é que existe um caminho que já foi trilhado, um caminho onde todos os passos foram traçados para gerar toda essa transformação.
Foi através desses passos que uma metodologia foi criada, e é importante você entender de onde essa metodologia veio. E agora eu vou contar um pouquinho da minha história. Eu cresci em uma família muito simples, onde a renda familiar nunca foi maior do que 2 salários mínimos. Eu nunca estudei em uma escola particular, nunca tive roupas de marca, mas desde muito pequena sempre tive o sonho de fazer uma faculdade de moda. Sabendo que as chances disso acontecer eram muito pequenas, eu me conectei com esse sonho através das roupas e me dediquei ao que era possível naquele momento. Então, os meus primeiros passos com a moda foi com roupas através de um cursinho de corte e costura mesmo. Mas nada era fácil naquele tempo. Eu andava a pé até o curso, estudava com materiais emprestados e dependia às vezes de favores. Mas foi nesse curso que eu tive o meu primeiro contato com a modelagem. Meu primeiro emprego foi em uma empresa de tecidos, como ajudante no setor de tinturaria. Lá, eu comecei a fazer roupas sob medida para as colegas da empresa e para os desfiles de lançamento dos tecidos. Mas eu não aceitei isso logo de cara. Eu neguei muitas vezes porque eu tinha medo. Medo de errar, medo de estragar o tecido, medo da peça não ficar boa, medo de confirmar aquela crença antiga de que eu não fosse capaz. Mas de tanto insistirem, eu aceitei. E nessa época eu já fazia jornada dupla, saía do trabalho, ia para casa e costurava horas e horas. Em uma máquina super simples, doméstica mesmo. Aprendi muito nesse período. Muita coisa ali na raça, na tentativa e no erro, igual muitas de vocês. E acabei trabalhando com a modelagem e a costura sob medida por um bom tempo. Depois de alguns anos, eu comecei a sentir falta de trabalhar com outras pessoas. Eu queria interagir, trocar ideias e compartilhar conhecimentos. Então, fui presenteada pela vida. Fui convidada a ensinar às pessoas aquilo que eu mais amava. Foi quando eu me tornei professora de modelagem e costura no ano de 2006. Essa de vermelho aí sou eu, em uma das minhas primeiras turmas. E essa é uma das minhas primeiras turmas que eu formei. Foi a experiência mais edificante da minha vida. Com a modelagem e a costura, eu realizei muitos sonhos, inclusive o de fazer a tão sonhada faculdade de moda. Me formei em gestão de moda e no mesmo ano fiz um curso de modelagem digital. E acreditem, no mês seguinte eu já estava empregada em uma confecção como modelista. Mas tinha um problema. Eu fui contratada para ser uma modelista manual. E eu queria mais, queria ser uma modelista digital, modelar no sistema. A modelagem manual também trazia os seus desafios do próprio ofício, de trabalhar em pé, ter que copiar a base inteira para fazer as interpretações, tomar um cuidado enorme para não perder as medidas, e nas interpretações era aquele cortar, colar, copiar, os ajustes demoravam, colocar margem de costura levava um tempo absurdo e todas as informações precisavam ali ser escritas à mão. Sem contar as partes de moldes que se perdiam, a necessidade constante de cobrar as piloteiras para não extraviarem nada, o que gerava um certo desgaste e até alguns conflitos. Era bem exaustivo. E na hora da gradação, tinha que digitalizar tudo e ainda sobravam caixas e caixas de moldes entulhando o espaço. Encontrar um molde específico era um verdadeiro caos. Enquanto isso, eu via uma colega de trabalho modelando tranquilamente, sentada, com outra dinâmica. E tem uma coisa que eu aprendi: quando você vê uma nova possibilidade, não consegue mais desver. E por que eu falo isso? Porque eu tinha acabado de sair de um curso de modelagem digital. E eu sabia que modelar sentadinha ali, usando o sistema de boa, era muito mais vantajoso. E agora eu vou contar o que aconteceu. Na empresa havia um computador com Audaces instalado e ninguém usava. E foi aí que eu enxerguei uma oportunidade. Passei a usar no horário do meu almoço, todos os dias, ferramenta por ferramenta. E então eu fiz a transição de forma estratégica, pouco a pouco. A cada dia eu diminuía uma modelagem manual e fazia no sistema. Fui aumentando as digitais e diminuindo as manuais. Até que em apenas 8 semanas eu estava modelando 100% no digital. Mas por trás
De toda essa história, existia uma Viviane profundamente insatisfeita. Eu não confiava totalmente no que eu fazia, questionava os métodos prontos que eu usava, queria entender de onde vinham aqueles valores e o que realmente existia por trás das fórmulas e das tabelas de modelagem. Os resultados me incomodavam, as modelagens exigiam muitos ajustes e as peças não tinham o caimento que eu esperava. Em vários momentos, eu cheguei a pensar em desistir da profissão. Foi essa inquietação que me levou a uma busca intensa por respostas. Eu estudei métodos de modelagem, anatomia do corpo humano e com muito empenho comecei a responder a cada um dos meus porquês. Por fim, eu cuidei da minha mentalidade, eliminando crenças de incapacidade, escassez, medo do erro, falta de valor e de merecimento. E a partir desse processo eu aprendi a me posicionar melhor e a fazer escolhas mais alinhadas, porque sucesso não é sobre correr, é sobre ter a direção certa. Com o autoconhecimento, passei a escolher conscientemente minhas companhias, meus ambientes e os mentores certos. E então tudo começou a fazer sentido. Minha modelagem evoluiu de forma consistente e, mais importante, eu finalmente entendia o que eu estava fazendo. Eu não apenas repetia fórmulas prontas. Passei a conciliar o trabalho CLT com os clientes freelancers, aplicando tudo o que eu havia desenvolvido. Eu, que sempre fui muito presente nos processos internos, acreditava que era impossível uma modelista trabalhar de casa e atender clientes 100% à distância. Mas, colocando em prática tudo o que eu aprendi e aprimorei, eu desenvolvi uma forma eficiente de entregar. As modelagens funcionavam muito bem e os ajustes eram mínimos. Posso citar exemplos reais, como essa saia de camadas, aprovada logo na primeira piloto, com feedback da cliente dizendo que ficou perfeita. E assim como essa, vieram muitas outras aprovações. Inclusive, algo que antes eu via como um empecilho, o custo do sistema de modelagem se mostrou totalmente viável. Com 2 ou 3 modelagens, eu já pagava o sistema com facilidade. Veja, por exemplo, um fechamento de um único cliente meu. 3 modelagens já cobriam esse custo e ainda sobrava. No fim, era apenas uma crença limitante que eu tinha. Aquela que não acreditava na modelagem à distância saiu do CLT e se tornou uma modelista digital autônoma, atendendo hoje clientes de fora da própria cidade. Minha técnica e minha confiança começaram a gerar resultados consistentes e nesse processo eu percebi que era possível viver da modelagem. Eu não trago isso por arrogância, mas para mostrar que eu me tornei uma profissional segura. Eu não sofria mais com medo de não conseguir fazer as interpretações. Eu não sofria mais para dar preço pelo meu trabalho e me tornei capaz de transmitir com confiança para as empresas e marcas. Afinal, qual empresa não quer modelagens bem feitas, com menos ajustes e menos dor de cabeça? Quando eu passei a entregar um trabalho desse nível, o meu trabalho passou a ter valor. Além da técnica, meu padrão de atendimento também se tornou um diferencial. Eu deixei de pensar como quem vende apenas um molde e passei a enxergar o negócio pela ótica do empresário, entendendo suas dores e necessidades. Isso criou conexão, segurança e tranquilidade para quem me contratava. Hoje eu atendo clientes de diversas localidades. Eu quebrei a barreira geográfica e conquistei algo que antes eu não acreditava ser possível: ouvir do cliente a palavra confiança. E então eu lhe pergunto, por que não poderia ser assim para você também? Foi então que eu percebi que poderia colocar esse processo de trabalho dentro de um método onde eu aplicaria todo o meu conhecimento técnico de mais de 15 anos de prática na indústria, com tudo aquilo que eu aprendi no chão de fábrica, no dia a dia com os estilistas e os piloteiros. Todos aqueles macetes que nenhum livro ensina, que só você adquire com a prática e com a experiência. Um método que entra no detalhe de cada base, de cada interpretação, no detalhe de cada palavra, de cada ação, criando assim um processo de atendimento que transmite confiança, proporcionando tranquilidade e conforto para o cliente, para as marcas e para as empresas. Esse processo se completa com um refinamento do posicionamento profissional. As empresas passam a enxergar
Uma modelista segura, comunicativa e bem posicionada, que domina não apenas a técnica, mas também a sua imagem, a sua fala, a sua postura. E eu te pergunto, você se sentiria mais segura sendo atendida por uma modelista insegura ou por uma profissional que transmite autoridade, clareza e confiança? Porque se eu me transformei em 8 semanas de uma modelista manual e insegura para uma modelista digital com técnica e confiança, era preciso apenas que isso estivesse organizado dentro de um método para que qualquer outra modelista pudesse também se transformar. E aí vem a pergunta: Viviane, se você está cheia de clientes e modelando tão bem, por que está divulgando esse seu método? Por que não guarda isso para você? Essa pergunta faz todo sentido e eu, no seu lugar, perguntaria a mesma coisa. Por qual motivo eu iria formar uma concorrente, não é mesmo? Bem, o motivo pelo qual eu estou aqui é porque quando eu era jovem, eu tive uma grande inspiração que se tornou o meu objetivo de vida. Eu desejei que me fosse concedida uma tarefa que estivesse de acordo com o meu talento e que eu pudesse ajudar o maior número de pessoas possível. E foi assim que em um passado eu me tornei uma professora de modelagem e costura. E hoje eu vejo que esse sonho é perfeitamente realizado com o ensino online, onde não existe nenhum tipo de limitação de distância de tempo ou até mesmo limitação financeira, já que os cursos online podem ser muito mais acessíveis quando comparados a cursos presenciais. Além disso, eu tenho clientes que insistem por atendimento, principalmente porque não encontraram modelistas com uma técnica de modelagem primorosa, que conheçam os processos da indústria e, acima de tudo, que sejam confiáveis. Então eu tenho a intenção de formar mais modelistas para esse mercado, gerando oportunidade de renda e ajudando as empresas a terem profissionais de primeira linha. Bom, você que me acompanhou nessa semana deve ter percebido a quantidade de informações que aprendeu em apenas 3 aulas. Eu fico muito feliz em saber que isso agregou conhecimento a você. E agora imagina se com apenas 3 aulas você já aprendeu tanta coisa, o que você pode aprender com uma quantidade maior de aulas e com um acompanhamento mais perto. Como eu havia dito, pela grande quantidade de pessoas que vêm me perguntando sobre isso, eu estou abrindo uma nova turma do meu método, o Modelando que se Aprende, e nele eu vou poder te ajudar muito mais de perto do que eu ajudei aqui nessas 3 aulas. E sabe por quê? Porque ele é muito mais profundo. Primeiro, eu preciso deixar aqui bem claro para você que ele não é um curso de costura. Se o seu desejo é aprender apenas a costurar, ele não atende essa necessidade. Ele realmente não ensina a costurar. Ele é um curso que ensina modelistas digital a se tornarem modelistas de excelência, seguras de si, com um posicionamento profissional adequado. Para você que quer evoluir junto com os avanços da profissão, para você que quer potencializar a sua capacidade de gerar valor para as marcas e, consequentemente, para os seus resultados financeiros. Então, para você que quer continuar tendo a sua independência financeira e pessoal através do seu trabalho, se profissionalizar ainda mais, cuidar bem de você, cuidar da sua família. E é claro, se você é costureira, esse produto também é para você, mas com foco exclusivo em modelagem digital, não em costura e nem em modelagem manual, ok? Foi com esse propósito que eu criei o Modelando que se Aprende, com o objetivo de transformar modelistas em verdadeiras máquinas de técnica e confiança na modelagem digital. Porque o que uma marca mais procura e está disposta a pagar são boas modelagens com o mínimo possível de dor de cabeça. O Modelando que se Aprende foi estruturado em 3 pilares principais: técnica, mentalidade e posicionamento. O curso ele é dividido em 17 módulos, cada um com um objetivo muito claro para te levar a alcançar o seu resultado
na modelagem digital. O primeiro módulo é o módulo das etapas, e nesse módulo ele foi estruturado com o objetivo de expandir o seu conhecimento sobre os conceitos de modelagem, os termos, as etapas do processo, para que você não fique perdida na hora de colocar a mão na massa. Quando você não enxerga as etapas, cada decisão vira insegurança. Por isso, o primeiro módulo do método se chama As Etapas. Ele foi criado para organizar o seu raciocínio de modelagem. Aqui você entende os conceitos essenciais da modelagem industrial, os termos do processo e a lógica correta das etapas. Tudo isso para você parar de modelar no improviso. Talvez você pense que isso é meio básico, mas o básico mal estruturado vira um gargalo no processo. Ele te prende na tentativa e no erro e te impede de ganhar segurança. Quando você passa por esse módulo, algo muda. Você deixa de só executar e começa a raciocinar como uma modelista profissional e segura. Você sabe o que analisar, quando analisar e por que cada decisão vem antes da outra. Esse módulo não te deixa mais rápida, ele te deixa segura. E quando a segurança vem, a velocidade aparece como consequência. Com ele, você passa a dominar os conceitos essenciais do processo de modelagem na indústria. As medidas. Neste módulo, ele trata de tudo o que você precisa saber sobre medidas. Ele garante uma modelagem mais assertiva porque todas as construções estão conectadas às medidas. Quando a medida está certa, a peça veste bem e você deixa de sofrer com as modelagens que não funcionam. Muitas modelistas tratam a medida apenas como número, mas as medidas é a estrutura. Todas as construções da modelagem dependem dela. Quando a medida está errada, todo o resto sofre. Por isso, existe um módulo As Medidas. Aqui você aprende a trabalhar com as medidas de forma profissional e não decorada. Você vai entender como as medidas impactam cada construção, porque erros de base se repetem e como melhorar o encaixe e a padronização das peças. Esse módulo reduz erros logo no início. Faz você ganhar mais tempo por não precisar corrigir depois e aumenta a segurança na validação dos moldes. Você ganha velocidade porque deixa de testar no escuro e mesmo quando precisa adaptar padrões entre marcas, segmentos e faixas etárias, você sabe exatamente o que ajustar. Esse módulo não promete milagre, ele garante um fundamento e quando a base está certa, a peça veste bem. Com ele, você reduz os erros de base, melhora o encaixe e a padronização das peças, ganha velocidade na construção e validação dos moldes e passa a trabalhar com medidas de forma profissional, mesmo quando precisa adaptar padrões entre marcas, segmentos e faixas etárias. Estruturas anatômicas. Aqui você vai compreender as principais estruturas e variações anatômicas do corpo feminino. Vai identificar diferenças corporais, biótipos, alinhamentos e volumes e aprender a aplicar esses dados de forma técnica na modelagem, garantindo encaixe, equilíbrio e coerência nos alinhamentos das mangas, calças e blusas. O corpo feminino não é padrão. Ele tem variações, alinhamentos diferentes e volumes que precisam ser respeitados. Quando a modelista não entende essas estruturas, ela até ajusta, mas nunca sabe exatamente o porquê de cada ajuste. Aqui você terá acesso às principais variações anatômicas do corpo feminino. Vai aprender a identificar biótipos, alinhamentos, volumes e como aplicar essas informações direto na modelagem. Isso muda completamente o encaixe das peças. Você reduz erros de caimento, diminui retrabalho e ganha segurança para corrigir desalinhamentos em mangas, calças, blusas. Você deixa de ajustar no instinto e passa a corrigir com critério. O resultado são peças mais equilibradas, confortáveis e com acabamento profissional. Defeitos e ajustes. Nessa etapa vamos identificar, diagnosticar e corrigir os principais defeitos de caimento em peças femininas. Você vai compreender a causa técnica de cada problema e aplicar ajustes assertivos em blusas, saias, mangas, calças, cavas, decotes, bustos, costas, enfim.
Ajuste sem diagnóstico vira tentativa e erro. Aqui você aprende a identificar a causa técnica dos principais defeitos de caimento em peças femininas. Você vai entender por que o defeito acontece, o que ele está sinalizando no molde e qual ajuste realmente resolve o problema. Esse módulo te ensina a corrigir com um método. Blusas, saias, mangas, calças, cavas, decotes, busto, enfim. Tudo o que você precisa aí. Você reduz prova, diminui retrabalho e para de ajustar no escuro. E o resultado são moldes mais limpos, peças que vestem melhor, em diferentes tipos de corpos e uma entrega muito mais profissional. Esse módulo não te ensina a disfarçar os defeitos, ele te ensina a corrigir com precisão e com previsibilidade, com antecedência. Mentalidade e posicionamento. Aqui você fortalece a sua mentalidade profissional e constrói um posicionamento claro como modelista digital. Você aprende a sustentar decisões de carreira e se colocar com mais firmeza e a conduzir o seu trabalho como um negócio. Esse módulo reduz a insegurança e a autossabotagem, principalmente na hora de cobrar e de se mostrar. Você deixa de depender de validações externas para reconhecer o seu valor técnico. O resultado são escolhas mais estratégicas, mais autoridade e acesso a melhores oportunidades. Esse módulo não muda quem você é, ele te ajuda a ocupar o lugar profissional que a sua técnica merece. Exportações, importações, impressões, extensões de arquivos é um monstro na cabeça das modelistas. Esse módulo existe para você dominar o fluxo completo de arquivos na modelagem digital. Vai ficar claro como funcionam as extensões, a exportação, importação e a geração correta de arquivos PDF e PLT. Você aprende a imprimir com segurança, tanto em impressora comum quanto em virtual, em moldes e encaixes, mesmo sem ter plotter. Esse módulo elimina travas técnicas e evita a incompatibilidade de arquivos e acaba com a tentativa e o erro. O resultado é mais agilidade, mais profissionalismo e entregas prontas para produção no digital ao físico. Ferramentas para você aprender tudo o que você precisa saber no momento em que senta no computador. Aqui você entende sobre hardwares, softwares, vai aprender como acessar e configurar, como organizar seus arquivos de modelagem e como navegar pela interface com segurança. Nesse módulo você conhece todas as ferramentas do sistema, uma a uma, com um passo a passo completo. São mais de 70 aulas e mais de 150 funcionalidades explicadas de forma clara e prática. Você deixa de clicar com medo e passa a usar a tecnologia com domínio. Esse módulo não te pressiona a saber tudo de uma vez, ele te dá clareza da dinâmica dentro do sistema. E quando o sistema deixa de ser um obstáculo, a modelagem começa a fluir. Bases de modelagem. Muitas modelistas até conseguem interpretar peças, mas sempre com receio porque a base nunca parece confiável. Aqui você aprende a traçar todas as bases necessárias para interpretar qualquer tipo de peça. Tudo passo a passo, sem pular etapas. Você constrói as bases no sistema da Mold-Me, entendendo a lógica por trás de cada traço. Esse módulo te tira da dependência de moldes prontos e da insegurança na interpretação. Você passa a construir a partir da base certa, com mais clareza, mais controle e muito mais confiança. Porque quando a base é sólida, a modelagem deixa de ser um risco e passa a ser previsível. E aqui a parte que você mais gosta, o modelando na prática interpretações. O que tira uma modelista do mercado não é falta de talento, é falta de método. Quando você não domina o processo inteiro, sempre fica a dúvida. Será que eu dou conta dessa peça? Aqui você aprende a pegar uma peça real a partir de uma foto, de um desenho, um croquis, e interpretar ela inteira no sistema digital seguindo uma sequência lógica. O resultado
é segurança técnica, clareza no raciocínio e confiança profissional. Você deixa de ter medo de ficar para trás, de não estar preparada ou de não dar conta de um projeto, porque quando você tem método, você sabe exatamente onde que pode ir. E isso te coloca no mercado como uma modelista capacitada, segura e confiante. Estudo das técnicas. Aqui eu diria que é o pulo do gato do método, porque é aqui que a interpretação deixa de ser um mistério e passa a fazer sentido. Em vez de decorar modelos, você aprende as técnicas por trás das peças. Aqui nós estudamos os diversos tipos de saias, as variações de blusas, decotes, golas, tipos de calças, bolsos e depois criamos shorts, vestidos, macacões, enfim, e até o blazer. Você entende as variações de cada tipo, de cada peça e como cada técnica se comporta na modelagem. Quando isso acontece, interpretar deixa de ser algo pesado, vira quase como montar um quebra-cabeças. Esse módulo aprofunda a sua técnica e sustenta a sua confiança, porque quando você domina as técnicas, não importa o modelo que aparece, você sabe por onde começar, como construir e como finalizar. É assim que você se torna capaz de modelar qualquer tipo de peça com segurança, com clareza e com domínio técnico. Gradação. Modelar uma peça é muito importante, mas na indústria isso não é o suficiente. Uma modelista profissional precisa saber gradar. Aqui você aprende a fazer a gradação dos moldes, como uma atribuição que é uma realidade da modelista industrial. Você trabalha com regras regulares, regras irregulares e exemplos práticos de diferentes modelos. Isso te dá autonomia, você deixa de depender de terceiros e passa a entregar moldes prontos para produção. Esse módulo amplia o seu campo de atuação, eleva o seu nível profissional e te posiciona como uma modelista completa. Porque quando você domina a gradação, você não modela só para um corpo, você modela para um mercado. Bom, acho que ficou claro para você o quanto esse treinamento é completo, né? E que aqui você terá tudo o que você precisa para se tornar uma modelista referência no mercado. E talvez você esteja pensando, é só mais um curso de modelagem como tantos outros que eu já vi e já comprei. E eu sei que esse pensamento pode estar passando por aí, principalmente porque na época da pandemia houve uma super exploração da costura e da modelagem, né? E muita coisa foi feita mesmo de qualquer jeito, mas o MQSA, ele é diferente. O MQSA é um curso sério. Ele é um curso profissionalizante que carrega o meu propósito de te ajudar a melhorar não só sua modelagem, mas melhorar de vida. Seja aprendendo do zero uma nova profissão ou trazendo uma nova perspectiva para você que está estagnada ou desanimada com a modelagem. Eu fiz a paz com a modelagem e vivo isso hoje. E tem mais uma coisa que eu preciso te contar. O MQSA é aprovado pelo MEC, em parceria com a Faculdade Focus. E eu sei que você pode estar se perguntando agora, tá, mas o que isso muda para mim? Muda muito, porque a Faculdade Focus, credenciada pelo MEC, entrou dentro do curso, avaliou aula por aula, conteúdo por conteúdo e aprovou o MQSA como extensão universitária. Isso significa que o que eu te ensino não foi tirado da minha cabeça. É um conhecimento validado, aprovado e reconhecido por uma instituição séria, pelo maior órgão educacional do Brasil. E ao final do curso, você pode solicitar o seu diploma de extensão universitária. Um documento realmente reconhecido que você coloca no seu currículo, no seu portfólio, no seu LinkedIn. Esse certificado te posiciona num nível muito mais elevado no mercado. Faz uma marca olhar para você e enxergar uma profissional que se formou, que se certificou, que levou a sério a sua própria carreira. E isso tem muito valor. Isso é algo que abre muitas portas. Isso te diferencia da maioria das modelistas que estão disputando os mesmos clientes por aí. Porque uma certificação reconhecida pelo MEC é o que separa a modelista valorizada daquela que está escondida entre as modelistas medianas do mercado. É o que separa a modelista que espera o cliente chegar da profissional que o cliente vai buscar.
É confiança para se apresentar sem pedir desculpas pelo seu preço, é autoridade que ninguém consegue questionar, é posicionamento que coloca você acima da concorrência, é remuneração proporcional ao seu valor real. É oportunidade abrindo portas que antes estavam fechadas. Isso é o que uma certificação entrega. E só o MQSA te dá tudo isso junto. E tem mais. O MQSA não é apenas um curso gravado. Para ser bem sincero, o curso gravado é quase um bônus, porque fora ele você recebe tantas coisas mais e ainda assim olha o que ele é. Ele é um curso que possui mais de 200 aulas gravadas e mais de 85 horas de conteúdo. Ele vai ser o seu apoio de estudos, o seu guia de consulta, tudo passo a passo, com dinâmicas para acelerar o seu aprendizado e simulações como se você estivesse prestando serviço para um cliente real. Tudo isso assistido conforme a sua disponibilidade. Você pode assistir devagar, pode acelerar se preferir, assistir a mesma aula várias vezes de qualquer lugar, estuda sem sair de casa e no seu ritmo. Eu garanto, você não vai encontrar por aí um curso de modelagem digital com essa entrega. Além disso, você tem também o suporte na plataforma Hotmart. Travou numa aula? Basta escrever sua pergunta direto ali no conteúdo que gerou a dúvida, sem precisar esperar a próxima aula ao vivo, sem ficar horas tentando resolver sozinha, sem abandonar o seu conteúdo lá no meio do caminho. A sua pergunta será respondida com cuidado, com detalhes, do jeito que você precisa para entender de verdade e seguir em frente. Porque aqui você não estuda sozinha. Em cada aula, em cada dúvida, em cada momento que você travar, vai ter alguém pronto para te ajudar. Você avança com segurança e com rapidez, sem deixar nenhuma dúvida para trás. Além do mais, você terá acesso a 10 reuniões ao vivo, via Zoom em grupo, uma aula por semana durante 10 semanas. São 10 semanas para você acelerar o seu aprendizado, onde eu vou estar do seu lado, ao vivo, te guiando passo a passo, te ensinando os fundamentos da modelagem e como você trabalha dentro do sistema. Não é você sozinha com mais um curso que acabou de comprar, tentando resolver na tentativa e no erro. Sou eu com você, mostrando o caminho, respondendo suas dúvidas, acelerando o que levaria meses para acontecer com você sozinho. E além disso, ao entrar nessa nova turma, você ainda vai receber uma série de bônus. Dá uma olhada só. Mas não para por aí. Vamos lá, vamos repassar os nossos bônus aqui. O bônus 1 é o desconto na assinatura do sistema da Audaces. A minha intenção é te tornar uma modelista preparada para o mercado da moda, para você atuar na área que quiser, mesmo que esteja começando do zero. Por isso, eu busco tudo o que eu posso de melhor para te ajudar a atingir esse objetivo. Então, como embaixadora da Audaces, eu consigo um super desconto na assinatura do sistema para você. Na versão Audaces Student completa, com modelagem, gradação e encaixe para você usar. Sendo aluna do MQSA, você pode assinar o sistema da Audaces com até 85% de desconto por 12 meses. Esse é um benefício exclusivo para você que vai fazer parte da nova turma. A assinatura é feita diretamente com a Audaces. Você só precisa comprovar que é minha aluna e pronto. Você garante 12 meses de desconto na mensalidade do sistema Audaces completo. Hoje, a Audaces é a referência em modelagem digital no Brasil e no mundo, né? As modelistas todas sabem disso. Ela oferece as melhores oportunidades de colocação em modelagem digital no mercado. Agora imagina você como modelista daquela marca que você sempre sonhou. Só dominando o Audaces você pode ter acesso a uma oportunidade assim. Com o MQSA, você terá acesso a essa tecnologia de ponta que a Audaces oferece às grandes indústrias, pequenas, médias confecções, a modelistas autônomas e até para quem trabalha num ateliê sob medida. Olha que incrível, né? Você poder ter acesso às mesmas ferramentas que as grandes marcas utilizam. Eu sei que aprender Audaces é um grande sonho seu. E agora você vai poder realizar. Eu tenho certeza de uma coisa, é uma grande oportunidade de você realizar esse seu sonho. Agora vamos para o bônus 2. E esse bônus é muito especial.
Você vai receber a minha apostila com os fundamentos do meu método. São quase 100 páginas de informações técnicas organizadas, completas, prontas para consultar sempre que precisar. Mas não é só teoria, esse material carrega também o que nenhum livro te ensina: informações vindas direto do chão de fábrica a partir da minha experiência real, do dia a dia, de dentro da indústria, dos erros e acertos de quem viveu tudo isso lá na prática. É o tipo de conteúdo que você não encontra em nenhuma pesquisa rápida na internet. Você tem isso na mão para consultar sempre que bater uma dúvida. E é o seu manual de referência na modelagem digital. O terceiro bônus é um bônus super especial, uma consultoria individual de 1 hora comigo. E esse bônus é o que eu chamo de especial mesmo por um motivo muito claro, porque ele é sobre você, especificamente sobre você. Você vai receber um diagnóstico de carreira completo, seguido de uma consultoria de carreira em modelagem digital. Isso significa que eu vou olhar para a sua situação, para onde você está, para onde você quer chegar, e eu vou te dizer exatamente o que fazer. Tudo alinhado às suas necessidades. Sem receita que serve para todo mundo e não funciona para ninguém. É um diagnóstico feito para você. Uma consultoria pensada para você. Você sai sabendo quais são os seus pontos fortes, onde estão os seus gargalos e qual é o caminho mais curto entre onde você está hoje e onde você quer estar como modelista digital em um futuro próximo. Esse bônus não tem preço fixo, porque o que eu entrego para você é 1 hora de pura dedicação ao seu objetivo. E isso pode mudar a sua carreira como modelista. E ele é exclusivo para quem entrar no primeiro dia de inscrição. Fique atenta a essa informação. Ganha o bônus apenas quem entrar no primeiro dia de inscrição do Modelando que se Aprende. Quem deixar se levar pela dúvida e ficar procrastinando vai ter muita desvantagem, porque a cada hora os bônus especiais vão expirando. Você acha que acabou? Não acabou. Deixei para o bônus final o bônus que para mim é o mais imperdível de todos. Eu estou organizando uma imersão que vai acontecer em breve. E você vai sair dessa imersão com os próximos passos traçados para você se tornar finalmente uma modelista que interpreta no digital com técnica e com confiança. Então apenas quem comprar no primeiro dia vai ganhar o ingresso da imersão no Superplano Interpretando Sem Medo. Cara, é muito louco. Essa sequência de entregas que eu estou fazendo para vocês é um propulsor de resultados muito diferente de tudo que você já viu. Você vai estar dentro de um dos melhores cursos de modelagem digital do Brasil. Agora, uma homenagem da Prof para todas as modelistas que entrarem para essa turma. Cada nova turma recebe o nome de um tecido. E eu criei isso com muito carinho, pensando que cada tecido, quando trabalhado, se transforma em algo lindíssimo, uma peça de roupa maravilhosa. Isso é uma homenagem minha para cada aluna, porque cada uma é única. E eu vejo que ao passar pelo processo dentro do MQSA, assim como os tecidos se transformam, vocês também se transformam, mas em profissionais com uma jornada lindíssima, uma real transformação. Eu tenho muito orgulho em dizer que essa transformação é que dá sentido à minha trajetória. Bom, talvez você esteja pensando que esse curso é muito caro. E eu confesso, com essa quantidade de conteúdo e bônus, ele deveria ser mesmo caro. Só na faculdade de moda, eu investi mais de 80 mil reais. São experiências de mais de 25 anos trabalhando com modelagem. 4 anos de faculdade de moda, inúmeros cursos, treinamentos, mentorias, tudo isso organizado e compartilhado com você. Mas calma, eu valorizo muito as pessoas que estão realmente dispostas a crescer. Por isso, quem me acompanhou até aqui vai ter muitas surpresas, muitos benefícios e muitos presentes. Com tudo isso que eu te mostrei, esse curso poderia ter um valor altíssimo e seria muito justo. O valor individual de tudo isso é até difícil de calcular, porque algumas coisas são tão valiosas que nem cabem em números. Mas vamos considerar apenas o que é possível calcular? Bom, vamos lá.
O curso gravado, Modelando o que se aprende, com 1 ano de acesso, sairia pelo valor de R$ 997, completíssimo, com as 220 aulas e tudo mais. A certificação, que vai elevar o seu posicionamento no mercado, possui uma taxa de R$ 150 para ser emitida. Os 12 meses na assinatura do sistema vai te ajudar finalmente a dominar essa tecnologia, representa um valor de R$ 6.720. A apostila, com mais de 100 páginas de teorias e ensinamento da prática, possui um custo de R$ 97. O meu atendimento no diagnóstico de carreira, que clareia aí o seu caminho e te traz resultados, tem um custo de R$ 500. E o convite da imersão Super Plano sai por R$ 97 e você sai de lá com os passos, seus próximos passos já traçados. Somando tudo isso, seria um valor de R$ 10.641. Esse seria o valor justo. Lembrando que eu estou falando apenas do que é possível mensurar. Agora, eu quero falar uma coisa para você, mas com muita sinceridade. Por que tudo isso aqui? Por que esse rolê todo essa semana? Tudo isso aconteceu por apenas um motivo. Isso tudo é uma coisa muito séria para mim. Foram horas e horas estudando o que eu iria falar, horas e horas de preparação de material, fora tudo que você não vê e nem imagina que existe aqui por trás nos bastidores. Mas eu estou aqui porque eu tenho um propósito real. Desde os meus 22 anos de idade, quando eu orei para Deus e pedi para que Ele me concedesse uma tarefa que estivesse de acordo com o meu talento e que eu pudesse ajudar o maior número de pessoas possível, Ele me deu uma sala de aula. E eu honro esse propósito até hoje. Todos os dias da minha vida. E é por isso que eu quero colocar o máximo de modelistas possível dentro desta nova turma. Sabe por quê? Porque no fim das contas, gente, eu sou professora. Eu quero aluno, eu quero ensinar, eu quero ter pessoa para ajudar. Porque imagina que sentido que teria se eu preparasse tudo isso, mas eu não conseguisse dar continuidade. Porque para nós, sermos modelistas de sucesso é uma construção. Que sentido teria tanto conhecimento sem eu ter pessoas para compartilhar? Eu quero de verdade te ajudar a alcançar o seu sonho de modelar qualquer peça no sistema Audaces com uma técnica impecável e uma confiança inabalável e que a sua carreira seja transformada de verdade. E eu quero que você esteja comigo. Por isso que eu vou fazer uma coisa. Você não vai precisar investir nem metade deste valor que eu te passei. Nem metade. E é por isso que você precisa ficar nesse vídeo até o final. Então, para quem quer começar na segunda-feira mesmo, às 8 da manhã, o seu treinamento, eu vou fazer uma condição surreal de especial. Eu vou te liberar tudo. As mais de 200 aulas gravadas, a certificação de extensão universitária, o suporte na plataforma da Hotmart, as 10 reuniões em grupo no Zoom, o desconto de 85% na assinatura do sistema Audaces e a apostila com todos os fundamentos do método. Tudo isso por uma mensalidade de R$ 158 para caber no bolso de qualquer modelista. Com uma modelagem, 2, vai, pensando baixo. Você paga esse investimento. E lembrando que quem se matricular no primeiro dia ainda ganha o diagnóstico e a consultoria de carreira, mais o convite da imersão Super Plano. E agora, o que é que você vai falar para você mesma? Eu mereço essa melhoria e vou dar um jeito? Ou você vai arrumar mais desculpas? Tem 6 frases, gente, que acabam com a vida de uma pessoa. Não dá, não sei, não consigo, não posso, desistir. Essa mensalidade equivale a R$ 5,26 por dia. É o valor de um cafezinho. Você não tem esse valor para investir em você, no seu sonho, na sua carreira. Não caia na armadilha das desculpas, porque as oportunidades elas não vão bater na sua porta quando você estiver confortável para receber. Elas vão bater na sua porta e você vai sentir medo. Medo de não aprender, medo de não dar conta, medo do julgamento alheio. E se você desistir, você só vai ficar com a culpa de não ter feito o que sabia que precisava ter feito.
E se você tiver coragem, não vai ter preço. O sentimento que você vai ter de se sentir uma modelista mais confiante e segura para fazer as suas interpretações, realizar o sonho de modelar bem no sistema, trabalhar com mais confiança, tranquilidade, ter mais qualidade de vida pessoal e profissional. É sobre isso, gente. É sobre mudar de vida real. Eu não sei até quando as vagas ficarão abertas, porque eu não posso aceitar mesmo um número muito grande de alunas, devido a todas as entregas que eu ofereci aqui. Teremos entregas ao vivo, suporte, consultorias individuais. Então, a qualquer momento, as inscrições podem ser encerradas sim. Mas para quem entrar, eu garanto, vai ser uma fase de muito aprendizado, de muito crescimento e uma transformação real na forma como você enxerga a modelagem e a modelagem digital. E para ficar tudo mais perfeito, além de tudo isso, você vai ter uma garantia inquestionável. Você deve saber que a garantia por lei é de apenas 7 dias, mas aqui você vai ter uma garantia incondicional de 30 dias. 30, gente. Ou seja, se dentro de 30 dias você achar que esse curso não vai te ajudar, não é para você, ou que você não ficou satisfeita com o conteúdo, basta você entrar em contato com a minha equipe por e-mail, por telefone, que nós vamos devolver o seu dinheiro integralmente. 100% do valor devolvido, sem enganação, sem conversa fiada, sem dor de cabeça. Mas eu quero te dar uma segurança ainda maior, porque eu confio no que eu vou te entregar. Se dentro de 90 dias você ainda não tiver atingido nenhum resultado, desde que você tenha assistido todas as aulas gravadas na plataforma, tenha participado das 9 aulas online ao vivo, tenha feito todos os exercícios do curso e ainda assim não tenha atingido nenhum resultado, eu vou entrar em contato com você, fazer uma consultoria individual. Nesta consultoria nós vamos traçar juntas uma estratégia para você alcançar os resultados esperados. E depois disso, você terá mais 90 dias para colocar em prática o que foi definido. E se mesmo assim, após as minhas orientações, você não atingir nenhum resultado, eu devolvo tudo o que você me pagou. 100% do valor. Então, você não tem nada a perder. Eu estou colocando toda a responsabilidade sobre mim, porque eu confio no que eu estou entregando. A única coisa que você precisa fazer é dar o próximo passo. Adquirir o produto por esse preço especial e seguir o método à risca. A vida é feita de escolhas. Então agora é a hora de você fazer a sua. Imagina que você está diante de 3 portas e o seu futuro depende da sua escolha. Na primeira porta, você pode fazer de conta que não acredita em nada disso, que é tudo bobagem, que nada disso serve para você, ou até mesmo querer se convencer de que tudo que eu estou te falando não funciona. Na segunda porta, você pode escolher ficar batendo cabeça sozinha. Buscar sua experiência em tentativas de erros e acertos. Garanto que essa é a pior de todas as opções e que os resultados que você deseja podem demorar anos ou até mesmo décadas para chegar. E na terceira porta, que é a que eu te recomendo, é você se matricular no Modelando que se Aprende e seguir essa jornada comigo, que já estou no mercado há mais de 15 anos, já lapidei todo o conhecimento que você precisa e eu posso e quero lapidar o seu também. Então, se você quer se tornar uma modelista diferenciada, essa é a sua oportunidade. Clique no link ou no botão abaixo e faça a sua matrícula agora. Escolha agora fazer algo por você. Eu tenho certeza que você não irá deixar essa oportunidade passar. E quando eu te encontrar lá dentro do Modelando que se Aprende, eu já vou saber que você, nessa hora, escolheu o melhor para você. Um abraço e nos vemos lá, dentro do Modelando que se Aprende. Até!